Putin acabou de ser humilhado. A Ucrânia recuperou um pedaço de terra vital, território que as forças russas passaram meses tentando capturar. E de repente se foi. Isso não estava nos planos ofensivos da Primavera Russa. Eles deveriam estar avançando, não retrocedendo. Mas a última jogada da Ucrânia virou o jogo e expôs falhas em toda a estratégia de Putin. O que aconteceu exatamente? O que torna essa terra tão importante? E o que essa única derrota significa para o resto da guerra? Analisemos. A notícia da grande vitória da Ucrânia vem de um relatório de 17 de abril, publicado no Kyiv Independent. De acordo com a reportagem, Oleksandr Siersky, comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, visitou recentemente brigadas ucranianas na linha de frente em Donetsk. Lá, ele descobriu que o planejamento cuidadoso e as operações inteligentes da Ucrânia resultaram em uma grande vitória. O país retomou cerca de 6,17 milhas quadradas de território na região de Pokrovsk. Esse território inclui regiões próximas a um trio de assentamentos vitais, incluindo Shevchenko, Udashny e Kotlin. Siersky estava radiante ao relatar a notícia. Durante 3 dias, visitei a maioria das brigadas deste poderoso agrupamento das forças de defesa ucranianas, que suporta o peso da ofensiva de primavera do inimigo e destrói suas melhores forças e meios, proclamou o comandante militar ucraniano. Ele não está errado. Além de recuperar um território vital dos russos, o Grupo Tático Operacional Donetsk, que hospedou o CSK por 3 dias, também está interrompendo cerca de 30 operações russas diariamente. As tropas de Putin estão tendo muitas baixas como consequência. Essas perdas possibilitam a Ucrânia reconquistar território, e a situação de Putin tende a se agravar. A visita do CSK focou em áreas da linha de frente de Donetsk que a Ucrânia poderia melhorar. O líder militar ucraniano se reuniu com comandantes de brigada em Donetsk para revisar os planos de operação, revelando que a Ucrânia enfrenta problemas de fornecimento de munição, logística e organização de combate. Todos os 3 estão sendo notados e abordados, o que é péssimo para Putin, afirma Siersky. Conforme as forças em Pokrovsk enfraquecem, a Ucrânia se tornará mais eficiente e eficaz. Precisa de um exemplo? No dia 17 de abril, o Kyiv Independent relatou apenas uma das defesas bem-sucedidas da Ucrânia contra as recentes ofensivas russas na região de Pokrovsk. A 14ª Brigada Chernova Kalina da Ucrânia enfrentou uma grande força russa que visava retomar parte do território recém-perdido para a Ucrânia. Essa força incluía centenas de tropas russas, muitas em veículos de combate blindados e motocicletas. Putin teria mobilizado 2 companhias, numa tentativa desesperada de retomar terras próximas a Pokrovsk, mas a ofensiva fracassou. A Ucrânia matou cerca de 200 soldados russos, feriu outros 30 e destruiu 115 unidades de valioso equipamento militar russo. E aí reside o problema de Putin. Ele perde território em uma área vital da Ucrânia, pois suas forças já estão esgotadas. Porém, o líder russo não consegue parar de ordenar ofensivas na região, pois, do contrário, reduzirá a pressão que exerce sobre a Ucrânia. As novas ofensivas, realizadas por soldados russos exaustos, resultam em altas taxas de baixas, como visto em 17 de abril. A Rússia está em um ciclo vicioso. Cada ofensiva resulta em enfraquecimento gradual, tornando os ataques subsequentes mais fracos. A Ucrânia explora a crescente fraqueza russa para lançar contra-ataques, levando a Rússia a perder mais território. Se você precisa de alguma evidência disso, lembre-se de algo que acabamos de mencionar há um momento. Putin ordenou que suas tropas atacassem Pokrovsk de motocicleta. Esse transporte não protege contra as hordas de drones ou artilharia da Ucrânia. A 629 quilômetros quadrados de território da Rússia. Com base no que sabemos sobre as ofensivas de Putin em Donetsk, é provável que mais vitórias territoriais estejam no futuro da Ucrânia. Isso nos leva a uma questão: por que Pokrovsk é tão importante? A British Broadcasting Corporation explicou em um relatório de agosto de 2024 que Pokrovsk desempenha um papel vital como centro logístico que o exército ucraniano usa para abastecer suas forças na região de Donbás. A data desse relatório, agosto de 2024, mostra que Putin tem lutado há mais de 6 meses para controlar o território recém-reivindicado pela Ucrânia.
De acordo com a British Broadcasting Corporation, Pokrovsk abriga uma importante estação ferroviária e está situada na interseção de diversas rodovias que conduzem a diferentes regiões da Ucrânia. A Ucrânia transporta equipamentos militares e soldados para Pokrovsk, sendo redirecionados para onde são mais necessários nas linhas de frente. Ao tomar a cidade, Putin obtém vantagens logísticas e priva a Ucrânia de uma forma essencial de abastecer suas tropas. Putin tem atacado a região de Donbass durante grande parte de 2024 e 2025. A Ucrânia esperava proteger Prokhorovsk de maneiras menos convencionais, lá em agosto. A cidade, que abriga 69 mil pessoas, a maioria trabalhando na construção de máquinas, mineração de carvão e metalurgia, foi evacuada. Quando a Ucrânia lançou sua contra-invasão em Kursk, em 2024, esperava forçar as forças de Putin a desviar de Prokhorovsk para defender o território russo. Isso não ocorreu na proporção esperada pela Ucrânia. Putin, em vez disso, reuniu uma força de combate de 50 mil em Kursk, incluindo cerca de 10 mil soldados norte-coreanos, para retomar gradualmente o território. Os ataques de Putin a Pokrovsk se intensificaram no fim de 2024, criando mais problemas. Por um lado, Pokrovsk é conhecida como a capital da mineração de carvão da Ucrânia, e com bons motivos. É o lar da maior planta de carvão coqueificável do Brasil. Um recurso essencial para a indústria siderúrgica produzir o coque necessário na fabricação de materiais. Essa é outra razão pela qual Putin quer Pokrovsk. O acesso a essas instalações de carvão coqueificável beneficiaria muito o país, que enfrenta uma crise na produção de equipamentos. Capturar Pokrovsk e regiões industriais similares afetaria seriamente a economia ucraniana. Isso é evidente na indústria siderúrgica ucraniana desde que Putin invadiu o país em fevereiro de 2022. Em 2022, a produção de aço ucraniana caiu 77% devido aos esforços concentrados em repelir as forças de Putin. A produção caiu para 6,3 milhões de toneladas em 2022 e diminuiu novamente para cerca de 6 milhões de toneladas um ano depois. A Ucrânia está se recuperando lentamente dos problemas na produção de aço causados pela Rússia. A produção de aço depende do carvão coqueificável. Cidades como Pokrovsk, que fornecem, tiveram um aumento de 2,7% em 2025 até agora. Ao recuperar a área próxima a Pokrovsk, a Ucrânia prepara o terreno para um ataque maciço contra a cidade ocupada pelos russos. Se retomar Mariupol, a indústria siderúrgica ucraniana tem a chance de crescer muito. Isso é uma ótima notícia para a economia da Ucrânia e sua capacidade de fabricar aço para as armas produzidas internamente. A captura de Pokrovsk pela Rússia teria grandes consequências simbólicas e práticas para a guerra na Ucrânia, disse um soldado anônimo à British Broadcasting Corporation em agosto. A queda de Pokrovsk resultaria na destruição total dessas cidades, muitas mortes e grande sofrimento. Após isso, haverá mais cidades, então espero que consigamos detê-los perto de Mianarad e Pokrovsk. Obviamente, isso não ocorreu. A Rússia tomou áreas dentro e nos arredores de Pokrovsk. Enquanto a Rússia avança lentamente para erradicar as últimas forças ucranianas de Kursk, a Ucrânia iniciou seu próprio avanço para libertar Pokrovsk dos invasores russos. A retomada de mais de 6 milhas quadradas de território ao redor da cidade vital permite que a Ucrânia lance uma ofensiva mais significativa, usando esse território recuperado como ponto de partida. Putin pode ter recuperado Kursk da Ucrânia, mas arrisca perder uma das cidades mais vitais em Donbass. Pokrovsk é vital por outro motivo. Está a apenas 20 quilômetros da fronteira administrativa da região de Donetsk. Ao alcançar essa fronteira, Putin finalmente atingirá seu objetivo de capturar Donetsk, perseguido desde o início da agressão contra a Ucrânia. Em 2014, suas forças controlam aproximadamente 60% da Oblast de Donetsk. Com a Ucrânia ainda coordenando sua defesa a partir da fronteira administrativa, Pokrovsk oferece à Rússia uma rota para essa fronteira, que lhe daria controle sobre Donetsk e a chance de avançar mais na Ucrânia. As forças russas estão perdendo território na vital região de Donetsk, afastando as ambições de Putin para a área. É evidente que as forças russas não estão atendendo às expectativas de Putin em Pokrovsk. Isso nos leva a questionar: como chegamos a essa situação?
Grande parte da razão é devido ao fracasso das operações ofensivas da Rússia à medida que avançamos para 2025. Várias fontes relatam que a Rússia está capturando muito menos território por mês agora do que em qualquer momento em 2024. O Kiev Independent compartilhou dados do grupo Deep State em 1º de abril, afirmando que a Rússia só conseguiu capturar cerca de 82,05 quilômetros quadrados de território ucraniano em março. 2025 pode parecer muito, especialmente comparado com as 6 milhas quadradas ou mais que a Ucrânia acabou de recuperar em Pokrovsk. Porém, essa taxa de conquista de território é a menor alcançada pela Rússia desde junho de 2024. Em suma, os ganhos da Rússia estão em declínio acelerado. O Estado Profundo diz que podemos ver isso quando rastreamos os ganhos da Rússia desde o seu pico em novembro de 2024. Naquele mês, as forças de Putin tomaram quase 280 milhas quadradas de território ucraniano. Eles conseguiram isso porque as forças da Ucrânia estavam sobrecarregadas em Donetsk, permitindo que a Rússia tirasse proveito. Desde então, a Ucrânia fortaleceu suas defesas, reduzindo os ganhos da Rússia para cerca de 247,8 quilômetros quadrados em dezembro, 123 milhas quadradas em janeiro, 72 em fevereiro e, por fim, as minúsculas 51 milhas quadradas em março. Outras fontes reportam números similares. O Ministério da Defesa do Reino Unido também afirma uma queda parecida. A Rússia tomou 55 milhas quadradas da Ucrânia em março, comparado a 126 milhas quadradas em janeiro. O Instituto de Estudos de Guerra de Washington mostra um cenário um pouco mais favorável para a Rússia. Ele diz que as forças de Putin tomaram 165 milhas quadradas da Ucrânia em janeiro, caindo para 78 milhas quadradas em março. Mas a precisão dos números não é o mais importante. O que importa é o padrão claro que eles revelam. A Rússia está conquistando muito menos território atualmente em comparação com os 6 meses anteriores. Não subestime o impacto desta desaceleração nos esforços da Ucrânia para conter a agressão russa. Isso demonstra que as táticas defensivas ucranianas estão atingindo seu objetivo de exaurir as forças russas, possibilitando contra-ataques como o recente em Pokrovsk. O ataque também é um golpe moral contra a Rússia, pois as forças de Putin deveriam estar envolvidas em uma grande ofensiva de primavera. Tanto Siersky quanto o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmam isso. Em março, Zelensky alertou que a Rússia estava reunindo forças para uma nova ofensiva, provavelmente concentrada nas oblastes de Sumy e Kharkiv. Siersky reforçou essas afirmações em 9 de abril, declarando que o presidente está absolutamente correto. A ofensiva russa já começou, com operações quase dobrando em todos os principais setores da guerra, segundo ele. Por que isso importa? Bem, o lançamento de uma nova ofensiva de primavera por Putin, particularmente uma que parece se concentrar principalmente no nordeste da Ucrânia, sugere que ele estava confiante no trabalho que a Rússia realizou em Donetsk. No ano anterior, Pokrovsk e outros territórios-chave estavam sendo conquistados. A Rússia também fortaleceu esses territórios, estabelecendo defesas dentro deles. Isso deu a Putin a confiança para mudar seu foco para outras áreas da Ucrânia, especialmente após o sucesso em expulsar as forças ucranianas de Kursk. A Ucrânia captura mais de 6 milhas quadradas de território em Pokrovsk, atrapalhando significativamente os planos da ofensiva de primavera de Putin. Agora, ele precisa alocar mais tropas e recursos a uma área que pensava ter assegurado meses atrás. O efeito cascata é que as ofensivas já vacilantes em Sumy e Kharkiv se tornam mais fracas. Conforme a Rússia é obrigada a dispersar recursos por toda a frente de guerra na Ucrânia para evitar um avanço ucraniano mais profundo em Pokrovsk, a situação se agrava significativamente. A Ucrânia conseguiu fazer o que fez em Pokrovsk porque o exército russo está ficando sem praticamente tudo. Observamos isso na ofensiva russa mal sucedida em Pokrovsk em 17 de abril. Putin está enviando suas forças para atacar posições ucranianas em motocicletas, o que quase garante que suas tropas sejam abatidas por drones e artilharia. Mas Putin não quer que a Ucrânia saiba a real gravidade de seus problemas de equipamento. Onde quer que você olhe, a Rússia enfrenta déficits que afetarão sua ofensiva de primavera e criarão mais situações. A Ucrânia recuperou mais de 6 milhas de território perto de Pokrovsk, servindo de exemplo para o pessoal. Em fevereiro de 2025, a mídia United 24 relatou que o exército russo
perdeu quase metade de seu efetivo total desde que Putin iniciou a invasão. Segundo o especialista militar Yuri Fedorov, que citou dados do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. Isso afirma que a Ucrânia matou 172 mil soldados russos e feriu outros 611 mil. Os números de feridos são o grande destaque. Dos 611 mil feridos somente, 235 mil voltaram à batalha. Os outros 376 mil soldados sofreram ferimentos graves demais para retornar à Ucrânia. Como resultado, as perdas irrecuperáveis da Rússia estão em aproximadamente 550 mil soldados e oficiais, metade da força total pré-guerra das Forças Armadas Russas, incluindo pessoal naval e da Força Aérea. Fedorov contou para a United 24. Ainda pior para Putin? Os dados do orçamento federal da Rússia revelam que estava recrutando cerca de 1.000 novos soldados por dia. Isso pode parecer muito, até você perceber que esses números de recrutamento ocorreram quando estava perdendo cerca de 1.500 tropas por dia. Na Ucrânia, as coisas não estão melhorando muito para a Rússia. No dia 15 de abril, perdeu 1.050 soldados e 9 tanques em um único dia. Isso nos leva a outro problema que a Rússia enfrenta, possibilitando façanhas como as recentes em Pokrovsk, na Ucrânia. De acordo com Pavel Lutzin, analista de defesa do Centro de Análise de Política Europeia, Putin também está ficando sem tanques. A Rússia só pode fabricar cerca de 60 novos tanques por ano. Os supostos novos tanques que a Rússia está enviando para a Ucrânia são, na verdade, tanques soviéticos reformados retirados de seus estoques. Os estoques estão diminuindo, com a Rússia já tendo enviado o melhor de seu estoque antigo para a Ucrânia, restando apenas as sobras. Os tanques que não foram enviados à Ucrânia no passado, por estarem em piores condições e demandarem mais tempo de restauração do que os já enviados pela Rússia. Isso é um enorme problema. O Ministério das Finanças da Ucrânia afirma que a Rússia já perdeu 10.662 de seus tanques. Divida isso por 38 meses da guerra na Ucrânia e obtemos uma taxa de perda mensal de cerca de 280 tanques. Construir 60 novos tanques por mês não vai oferecer muito quando a Rússia está perdendo mais de 4 vezes e meia esse número. A Rússia enfrenta déficits em outras áreas também. Veículos blindados e tanques estão em falta, como demonstrado por Putin ao enviar soldados para a batalha em motocicletas. A Rússia está com baixo estoque de artilharia, o que enfraquece seus ataques às posições da Ucrânia e sua capacidade de se defender contra contra-ataques ucranianos. Tudo isso se soma a um fato simples: o exército de Putin enfraquece a cada mês. E isso nos leva ao motivo final pelo qual a Ucrânia conseguiu realizar o que acabou de fazer em Pokrovsk. Conforme apontado pelo Conselho Atlântico em março, a Rússia enfraquece enquanto a Ucrânia se fortalece. 2025, quando publicou um artigo discutindo como o crescente poderio militar ucraniano é um fator subestimado nas negociações de paz para encerrar a guerra. Aponta que a Ucrânia tem cerca de 1 milhão de soldados defendendo seu país, em um momento em que a Rússia perdeu metade de sua força pré-guerra e enfrenta dificuldades para repor o pessoal que Putin consome com suas táticas de guerra de atrito. O exército da Ucrânia é apoiado por um complexo militar industrial doméstico altamente motivado e em rápida expansão. Isso aproveita a excelência tecnológica pré-guerra da Ucrânia e revive capacidades soviéticas negligenciadas, segundo o Conselho Atlântico. Em suma, a Rússia usa estoques soviéticos esgotados para manter a guerra, enquanto a Ucrânia começa a aproveitar a experiência daquela era para se fortalecer. Vemos isso na indústria de defesa da Ucrânia. Quando Putin lançou sua invasão, essa indústria tinha cerca de $1 bilhão de capacidade por ano. Estima-se que esse número chegue a 2025. E pode crescer ainda mais, sobretudo se a Ucrânia remover as restrições do seu orçamento de defesa. Atualmente, a Ucrânia produz cerca de 1/3 das armas, equipamentos e munições utilizados contra a Rússia. Além de se tornar um líder global na produção de drones, o que tudo isso significa? A capacidade de defesa e ataque da Ucrânia cresce, enquanto as capacidades russas diminuem. Isso torna a ofensiva de primavera de Putin tão desesperada. Ele está lançando isso em um momento em que a Rússia simplesmente não é capaz de tomar a quantidade de território que precisa tomar. Conforme a Ucrânia se fortalece, ela conseguirá defender-se com sucesso contra essa ofensiva e criar mais lacunas na linha de frente.
Os 6 quilômetros quadrados em Pokrovsk são apenas o começo, conforme a guerra avança em 2025. Provavelmente veremos a Ucrânia conquistar mais território, devido ao crescente poder de suas forças e à crescente fraqueza da Rússia. Isso só pode ser ruim para Putin. No momento, ele quer tomar territórios em Sumy e Kharkiv, objetivo de sua ofensiva de primavera. Mas a realidade é que ele deveria estar muito mais preocupado com Donetsk e Luhansk. A Rússia detém 60% do primeiro e 98,5% do último. A Ucrânia provou que pode retomar território em regiões-chave. Espere que a Rússia perca ainda mais até 2025. O que você acha da recente conquista das forças ucranianas em Pokrovsk? Isso marca uma virada na guerra, com a Ucrânia perto de retomar um importante centro logístico? Como Putin responderá? Assumindo que ele tem alguma resposta? Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no The Military Show para mais atualizações sobre a guerra na Ucrânia. Agora vá e confira por que a invasão da Ucrânia à Rússia mudou tudo. Ou clique neste outro vídeo em vez disso.